Queridos amigos, queridos irmãos de ideal espírita, que Jesus, o meigo nazareno, nos abençoe nesta noite. Para o nosso encontro de hoje, vamos trazer um tema sempre relevante dentro da casa espírita, a reencarnação. Não falando aqui, não nos demorando aqui, sobre o valor ou a importância da reencarnação para nós, espíritos, no mundo de provas e expiações, mas falando do processo da reencarnação. Como é que ele ocorre? Porque isto é falar um pouco da história de todos nós. Todos somos convidados a voltar à carne. O nosso processo da última reencarnação não está tão distante assim, temporalmente, e ocorreu na intimidade da família que nesta oportunidade nos acolheu, nos recebeu. Mas, por sua vez, nós outros que já cá estamos e que somos pais, mães, estamos a ter a oportunidade de vivenciar esse processo, sendo co-criadores com Cristo, trazendo a oportunidade de que outros espíritos voltem à matéria para também eles ressarcirem os seus débitos perante a lei. Para fazer esta apresentação, naturalmente socorremos-nos sempre do corpo doutrinário, como é evidente. Então, impõem-se sempre pesquisas relativamente ao Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina que todos nós hoje esposamos. Mas fomos buscar o conteúdo, a informação, o detalhe, à obra de André Luiz. Porque nenhum de nós hoje, aqueles que aqui militam, e nomeadamente aqueles que estudam, aqueles que leem, que investigam, podem escamotear a importância da obra de André Luiz. Porque ele veio descortinar uma realidade, que é a realidade do mundo espiritual. Como se vive no mundo espiritual? Como é que as coisas ocorrem? Como é que ingressamos nessa região que o nosso lar veio trazer a lume e chamar-lhe umbral? Como lá chegamos? E como é a nossa vida nessas muitas colónias, já que muitas são as moradas da casa do Pai? Então socorremo-nos do terceiro livro da coleção de André Luiz, Os Missionários da Luz, e fomos pescar ali a história de Sigismundo, quando é abordado por André Luiz o processo da reencarnação deste espírito. Ora, pensemos então que há um prelúdio de retorno, naturalmente. Há um processo em que já estamos próximos àqueles que nos irão receber em corpo, mas já ali estamos. Há depois o momento da união entre o espírito e a matéria propriamente dita, no momento em que ocorre a concepção, a união, e naturalmente entra aqui em jogo um conjunto, uma amálgama de emoções que são, naturalmente, as emoções dos espíritos que já estão encarnados, os pais, e a emoção do espírito que é trazido à reencarnação. Porque todos nós hoje temos bem consciência de que os nossos, entre aspas, inimigos não moram longe de nós. Eles coabitam connosco. Eles estão junto a nós. Aqueles com quem temos grandes débitos não nascem longe. Nascem na nossa família. Por isso é que às vezes nós vemos antipatias desde a tenra idade, de mãe para com filhos, de filhos para com pais. Que nós não encontramos motivação lógica desta existência para explicar. Porque moram aonde? Nos escaninhos da alma. Estão ali presentes. E, naturalmente,
não se reconhece naquele ser o espírito, mas a nossa alma sabe. E há o impacto vibratório que afiniza, que aproxima, que gera um sentimento de amor, de proximidade muito rápido, mas também há aquele da rejeição, do afastamento. Eu não sei, eu não conheço, mas eu não vou com aquela pessoa. Eu não vou com Cicrano ou Beltrano, mas também com aqueles que connosco convivem. Ora, o que é curioso na obra do André Luiz é que naturalmente ele faz um conjunto de detalhes. Mas observemos ainda, para começar, a questão 334 do Livro dos Espíritos. Quando os imortais esclareceram a Kardec, a união, subentenda-se, do corpo ou do espírito ou da alma com o corpo, começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. No momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo liga-se a este, por um laço fluídico, e vai aumentando essa ligação cada vez mais, até ao instante do nascimento da criança. E dizem ainda os espíritos, o grito que sai da criança anuncia que ela se encontra entre os vivos e os servidores de Deus. Ora, quando nós observamos então os missionários da luz, eu socorri-me de desenhos. Não é preciso dizer que eu ainda estou na fase da banda desenhada. Mas eu socorri-me de desenhos, porque mais às vezes do que as palavras, as imagens têm um impacto muito grande. Nós começamos a visualizar, e visualizar é meio caminho para entender, para racionalizar, para refletir, para que caia na casa do livre-arbítrio e nos vá ensinando a saber viver, a saber estar no mundo. Naturalmente, estas imagens não são minhas, e eu tive o cuidado de colocar ali de onde as fui buscar, ao grupo a que fui buscar. Então, para todos aqueles que de alguma forma estão familiarizados com a obra Nosso Lar, que é a primeira do André Luiz, e que é fundamental que toda a gente aqui conheça, que toda a gente conheça. Não é um livro para ler, é um livro para estudar. Até porque encerra nesse livro uma personagem cara a esta cidade, da qual eu falei na última vez quando aqui estive, a Rainha Santa Isabel. Porque o espírito veneranda é o espírito da Rainha Santa Isabel. Então cumpre-nos conhecer esse livro, com detalhes, estudá-lo com minúcia. Então nós sabemos que a Colónia Nosso Lar apresenta o quê? Um conjunto de edifícios, ministérios, cada um deles com uma determinada função, uma determinada responsabilidade. Hoje vamos nos deter num deles, que é o Ministério da Reencarnação. Ou seja, é o local onde um conjunto vasto de espíritos trabalham. Para quê? Para estruturar o corpo ou os corpos daqueles que hão de vir à reencarnação. Porque todos nós já sabemos que deixamos o corpo, mas aquilo que vai é o perispírito. Aquilo que está em torno ao espírito. Daí a noção de de perímetro. Aquilo que está em torno a qualquer coisa. Neste caso, ao espírito. Esse perispírito é o armazém de muitos detalhes do nosso processo evolutivo. Nas próprias palavras do André Luiz, nós vamos conhecendo esse corpo, que é um campo mais subtil do que o nosso, mas que é o molde, no qual a nossa matéria vai ganhar uma forma. Então esse molde é pré-existente e é estabelecido aonde? No Ministério da Reencarnação. Então, um conjunto grande, como eu dizia, de espíritos, ali se demoram quê? A organizar os corpos. E o André Luiz, para nos dar uma ideia, uma noção de como esse ministério é, começa a relatar no livro que entrou e ao entrar no átrio,
Os seus olhos, é preciso não esquecer que André Luiz havia sido um clínico, não é? No início do século passado, na cidade do Rio de Janeiro. Os seus olhos se vão deter num busto de uma figura. E ele diz: nunca os meus olhos haviam vislumbrado algo de tão extraordinário. Poderíamos imaginar as belas estátuas gregas ou romanas, mas esta é de uma beleza peculiar. Mas para lá disso, é animada. Tem como que uma vida própria da sua intimidade. Nós observamos-la, mas começamos a observar os seus órgãos. É como se ouvíssemos todo o sistema linfático. Então é uma estrutura que se apresenta com características invulgares. E daí ele se deter a olhar. E conhece alguns espíritos que ali têm responsabilidades e que lhe dizem: vem, adentremos à intimidade do ministério da reencarnação. E André Luiz não deixa de quê? De supitar a curiosidade, naturalmente. Ele vai conhecer Josino. E a partir daí, Josino lhe começa a informar e diz: observa que este conjunto de irmãos que aqui se encontra está a detalhar órgãos com muita minúcia, como se matrizes se tratassem. Porque é preciso o quê? Todos nós já sabemos do corpo doutrinário que os nossos débitos abarcam vários estágios. Nós podemos ter débitos para com o nosso corpo, poderemos ter débitos para com a família e poderemos ter os débitos para com a sociedade. Então é necessário que a cada reencarnação nós possamos ir debelando esse conjunto de débitos que às vezes nós temos. E numa reencarnação, por vezes, é necessário debelar algo que é mais vigoroso. Imaginemos que eu não tenho nenhum débito para com a família, porque eu sempre amei a família. Eu sempre tratei bem, estimei, cuidei. Eu não gerei nenhum desafeto. Eu fui um indivíduo que pagava os meus impostos, que nunca lesei o erário público. Eu não gerei débito com a sociedade. Mas eu fumei. Eu fui alcoólatra. Então eu gerei um débito para com o corpo. É outro dos aspectos que nós aprendemos com André Luiz. O respeito que o corpo nos merece. Como manifestação viva para o nosso espírito. Então, se eu lesei um débito destes, é necessário que numa reencarnação futura eu tenha que ressarcir. Mas para ressarcir, eu tenho que nascer com o corpo preparado para... Façam-me entender? Imaginemos que eu fumei. E apesar de, a determinado momento da minha existência, eu ter dito: não, eu conscientizei-me de que isto é errado e paro de fumar. Mas fumei 40 anos. E lesei todo o aparelho fonador. Lesei os alvéolos pulmonares. Então eu reencarno. E ao reencarnar trago um efizema pulmonar. Nasço assim. O meu débito contraído para com o corpo tem que ser educado. Porque a lei não é punitiva. A lei educa. Nós não mudamos por morrermos e retornarmos. Nós preservamos os mesmos hábitos. Se eu tinha aquele hábito por demais arraigado, é natural que eu venha à reencarnação e que eu vá cultivar o mesmo hábito. Então a lei diz assim: não, vamos educar. Então vem um processo, entre aspas, educativo, para nos desinibir de voltar a fazer aquilo. Então eu trago o efizema pulmonar e o médico diz assim: podes fazer tudo, não podes fumar. E eu não vou poder fumar. Por mais que eu queira, eu não vou poder. Faço-me entender? Então, é preciso preparar isto.
É preciso desenhar isto. Porque os nossos corpos são desenhados muito tempo antes da nossa reencarnação. Então é isso que André Luís observa pela primeira vez. E ele observa naturalmente com os olhos de alguém que tem um conhecimento de facto. Porque nós poderemos olhar para um pâncreas e se nada soubermos do pâncreas, olharemos, mas aquilo não nos dirá grande coisa. Mas naturalmente um esculápio irá dizer, mas eu quero ver as células beta dos ilhéus de Langerhans. Porque são estas que fabricam a insulina. E se alguém tem um problema de insulina, vai ter diabetes. Então eu vou deter-me a olhar com minúcia. Porque eu conheço. Porque eu sei. Então André Luís, como médico, vai observar com minúcia. Vai olhar, vai detalhar. É isto que este boneco, entre aspas, nos mostra. A curiosidade do André Luís. E, naturalmente, esta figura até é perspicaz. Porque de todas as regiões do nosso corpo, naturalmente, o cérebro nos merece acuradas atenções. Acuradas. Porque o cérebro é um conjunto, é uma inervação, é um bulbo nervoso que se apresenta em 2 hemisférios, com uma quantidade inúmera de células especializadas que têm neurotransmissões. E essas neurotransmissões, à medida que nós vamos estudando na ciência, vamos descobrindo que libertam hormonas. Hoje nós consideramos que o cérebro é uma estrutura tão imponente que a consideramos como uma hormona, um grande bulbo de hormonas. Já catalogamos mais de 60. E a ciência espera catalogar mais. E muitas delas são responsáveis pelos nossos estados de humor, pelo nosso estado de alegria, de euforia, de tristeza. O cérebro encerra uma glândula fundamental, que é a glândula pineal. A grande glândula que nos permite o intercâmbio com a realidade do mundo espiritual. Esta glândula que está abraçada pelo tálamo, que é como uma concha, é uma cama, na realidade, que lhe permite que os seus raios sejam impulsionados para determinadas regiões do cérebro, ativando outras regiões. A pineal, que desde o André Luís nos tem merecido tanta atenção, começa hoje, na ciência, a ser olhada também com mais cuidado. Porque sempre pensávamos que ela era a veladora do sexo. E depois das hormonas segregarem os órgãos sexuais, cessaria a sua atividade. Grande parte dos indivíduos, depois dos 14, 15 anos, 16 anos, começa a apresentar uma cristalização desta glândula. Na realidade, esses cristais, os cristais que nós chamamos em português, o nosso, de apatita, são biomineralizações. E essas biomineralizações são fascinantes. Quando nós olhamos uma glândula e a seccionamos verticalmente, ela se apresenta... quando agarramos um cristal e o seccionamos, ela apresenta como se fosse um tronco de uma árvore que nós cortamos, com uma série de estruturas desde um ponto central e que vão aumentando conforme os anos da nossa idade. Se nós contássemos cada um daqueles anéis, vamos saber que aquele indivíduo, por exemplo, viveu 60 anos, 65 anos, 1 ano de idade. Porque a pineal é uma marca do tempo em nós. Uma marca física, orgânica. Isto é tão fascinante. Poderemos mais tarde vir falar sobre a pineal, porque a ciência hoje está-nos a dar tantos detalhes que vêm confirmar as teses do André Luís. Então, naturalmente, ele observa. E observa com minúcia.
e vai colocando as suas indagações. A partir daí, porque isto foi-lhe uma introdução, ele vai ser conduzido para uma observação in loco. Ou seja, se até ali ele foi perceber como era o ministério da reencarnação, agora impunha-se-lhe vir a uma casa para saber como é que esse processo se efetiva na intimidade biológica. Então, ele é conduzido por Alexandre, o benfeitor espiritual, e chega a uma casa na região do Rio de Janeiro, onde coabita uma família, Adelino e Raquel, que se preparam para ser quê? Os pais do espírito que será trazido para reencarnar. E quando eles chegam, é noite. E André Luís, naturalmente, narra sempre com detalhes. Chegamos e observamos que a família se detém a jantar. Já existe uma criança. Portanto, este será o segundo filho daquele casal. Mas a cena é algo confrangedora. André Luís diz que não havia propriamente muita alegria naquela noite. Adelino estava profundamente prostrado. Por mais que se tentassem tabular diálogo, ele ia respondendo com monossílabos. Sim, não, sim, não. E o curioso é que André Luís, Alexandre, observam e eles vão agir sobre o patixe. Não sobre a Raquel, sobre o patixe. Para ver se a atmosfera da família se altera. Naturalmente, o espírito de Sigismundo os acompanha. E ali está, muito alcabrado. A maioria de nós, com a consciência do erro, do equívoco, das dificuldades a que vamos ser submetidos, oferecemos alguma relutância a reencarnar. Porque é natural. Nós temos um passado de mais erros e de desacertos do que propriamente de acertos. Então não é por acaso que nós reencarnamos e dormimos tanto tempo. Para que haja uma quietude emocional. Emocional. Para nos acalmarmos. E para que o espírito se prepare para uma aprendizagem nova. Então Sigismundo naturalmente está preocupado. A partir daí, eles vão então, como eu disse, agir sobre a criança. E é naturalmente Alexandre, o benfeitor espiritual, que vai possibilitar isto. E como é que ele vai fazer isto? Impondo as mãos sobre o patixe. Vai impor as mãos. E à medida que vai impor as mãos, lhe vai insuflando ideias agradáveis. E a criança começa a falar e a dizer: pai, eu espero que logo mais tu chegues cedo para poderes vir orar comigo. As orações que a mãe me tem ensinado, mas que tu não tens comparecido. Eu gostaria tanto que tu viesses. Olha, eu acho, mãe, que o pai hoje está preocupado. E a mãe diz: é natural. Porque as questões do mundo são muito difíceis. E o pai tem tantas preocupações lá fora que ao chegar à intimidade da casa, quebra. Ele não está propriamente zangado connosco. Ele está preocupado. A mãe tenta colocar panos de água fria. Mas isto prende-se com um motivo mais sério. É que naquele momento de profunda prostração do futuro pai, ele está a prejudicar a informação genética, a informação hereditária
para que o processo da reencarnação tenha êxito. Isto é uma coisa nova. Nunca nenhum livro espírita havia abordado isto. Mas isto tem lógica. Quando nós estamos bem emocionalmente, quando a nossa vida está quieta, calma, quando há um bom relacionamento familiar, nós nos predispomos a ações felizes. Mas quando estamos inquietos, atormentados, nós diremos na linguagem hoje comum, que já passou para a gíria, depressivos. Nós estamos a pôr em perigo um feixe energético da nossa própria intimidade, da fatalidade biológica que o corpo encerra. E aí entra também o material genético. Porque o material genético é um conjunto pulsante do ponto de vista da energia. Então é necessário que o indivíduo esteja bem. Para quê? Para que ocorra a fecundação nas melhores condições. Eis porque não se fecunda quando se quer, mas quando nós reunimos os melhores quesitos emocionais para o efeito. Então, é preciso desfazer aquele ambiente desagradável. E para isso é necessário que Adelino mude de postura mental, de postura emocional. E como eu disse, o ser que vai agir é a criança. Não deixa de ser curioso. Isto até nos deveria merecer reflexões. Mas é óbvio. Porque as crianças, estando mais perto, não é, da realidade do mundo espiritual, porque não estão tão apegadas à matéria, conseguem estar mais sensíveis às ideias felizes que querem transmitir. Muitos de nós oramos, ansiamos que os espíritos respondam às nossas questões, às nossas indagações, às nossas dúvidas, mas não abrimos espaço emocional para beber as respostas. E a criança se abre, sem preconceitos, tranquilamente. Então foi mais fácil agir sobre ela do que sobre a mãe. Então, algo começa a mudar. Fruto do diálogo feliz da criança, Adelino começa a sorrir. Então, mas a criança está preocupada comigo? O velho problema da autoestima. Nós nunca achamos que ninguém esteja preocupado connosco. E nós precisamos muitas vezes que alguém se preocupe connosco. E que essa preocupação seja transmitida. Nós todos vivemos hoje uma vida de muita correria. Entramos em casa, boa tarde, boa noite, mas perdeu-se aquele hábito de chegar, beijar, abraçar. Lá porque convivemos diariamente, não haverá espaço para a ternura. Deveria haver espaço para a ternura. Algo que nós hoje estamos a perder muito na sociedade odierna é a ternura. E as manifestações da ternura. Porque isso é uma manifestação da nossa preocupação, do nosso amor. Os psicólogos dizem assim: as crianças passam tantas horas ausentes de casa que quando os pais chegam e há o reencontro, era bom que nós pudéssemos parar 10 minutos. 10 minutos. Para nos colocarmos à altura da criança e ouvirmos o que ela quer dizer. Porque ela quer contar o que fez, o que aconteceu, o que se passou na escola, no recreio, qualquer coisa. E depois de ter feito isto, de ter percebido que o adulto se preocupou, ela parte e vai brincar, vai fazer qualquer coisa. E às vezes nós não paramos 10 minutos. Sem nos darmos conta dos prejuízos psicológicos futuros dessa nossa falta de atenção de momento.
Nós precisamos que alguém se preocupe connosco, mas que manifeste essa preocupação candidamente. Então, Adelino observou isto no filho. E essa observação fê-lo sair daquele torpor. E ao sair do torpor, ele começou a sorrir. A melhor manifestação da nossa alegria é sorrirmos. Porque o sorriso mexe poucos músculos do nosso rosto facial. E para fazermos cara feia, nós mexemos mais de 7 dezenas de músculos. Então, se nós não queremos enrugar rapidamente, vale sorrir, em vez de manifestar os gás. Então Adelino começa a sorrir. E no momento em que começa a sorrir, o organismo, como máquina por excelência, reage. Liberta hormonas. E o organismo começa a pulsar de outra forma. O objetivo de Alexandre está a ser conseguido. E o pai, para tranquilizar o Petis, lhe diz: fica tranquilo, logo mais eu vou chegar cedo. Eu vou chegar a tempo de nós podermos ter o nosso momento. E eu posso observar a tua oração antes de dormir. Ora, peço desculpa, carreguei na tecla errada. Vamos só aqui, rapidamente. É o que dá não olhar. E a cena é de uma beleza extraordinária. Porque a noite caiu, naturalmente, e vamos agora encontrar a família já naquele momento preâmbulo antes de dormir a criança. E Adelino chegou, cumpriu, e vem fazer a oração. E eles oram, a família ora, mas os espíritos presentes oram com eles. E curioso, se lhe juntou mais um personagem, que é a avó da mãe, a avó de Raquel, que é um espírito que tem que afinidade com aquela criatura. E é um espírito que já tem determinada capacidade evolutiva. E ali se faz presente naquele momento. E todos observam a cena da oração, orando em comum. A criança se deita e a família, o casal, se prepara para se deitar também. E agora se dá um momento grave, um momento sério da noite. Porque fazia dias que Adelino não compreendia o que se passava. Ele tinha, de uma forma recorrente, o mesmo sonho. Ele sonhava, logo após dormir, que um determinado espírito se lhe apresentava como um mendigo. E essa figura o atormentava. Ele não percebia o que aquilo queria dizer. E nesse momento voltava ao corpo. Voltava ao corpo, despertava com suores álgidos. E apresentava aqui uma dificuldade de conciliar o sono. Quando isto ocorrer connosco, é prenúncio de algo. Não é para descurar, é para estarmos atentos. Porquê é que eu estou a voltar ao corpo nestas condições? O que se passa? É uma questão de atenção. Nós estamos aqui não para olhar apenas o mundo material, mas começarmos a vislumbrar a realidade do mundo espiritual. Então, o espírito é trazido, Sigismundo, à intimidade do quarto da família. Porque Sigismundo é o espírito que está a preparar-se para quê? Para reencarnar. Mas que há ali uma grande dificuldade de relacionamento. Porque Sigismundo
havia lesado Adelino em outras existências lá mais atrás. Este trio já havia convivido. E naquele tempo, Raquel deixou a intimidade da família para conviver com um outro homem. E para poderem dar aso àquela emancipação, àquele desejo, acaba por se suicidar, por conduzir ao homicídio Adelino. Portanto, Sigismundo havia morto deliberadamente, intencionalmente, Adelino. E Adelino, ao reconhecer aquele espírito, não é? Naturalmente sente a angústia, o sofrimento. Como é que este espírito volta aqui? E havia que apaziguar estes dois espíritos. Porque era necessário que Sigismundo reencarnasse. Mas era necessário que o processo se desse de uma forma pacífica, de uma forma harmoniosa. Então, Alexandre, o benfeitor espiritual, intervém. Intervém agindo sobre Adelino. Que nós vemos ali, com o seu corpo perispirítico, um molde igualzinho ao corpo físico, desdobrado, à noite, quando está a dormir. Não foi para muito longe. Está na intimidade do quarto, na vizinhança da própria cama. E é ali mesmo que Alexandre vai agir. E para detê-lo, ele volta a impor as mãos e das mãos saem chispas de luz. Ao ver isto, Adelino pensa, meu Deus, mas será? É um espírito benfeitor? É um espírito iluminado. E cai sobre a terra. E Alexandre vai-lhe falar. E vai-lhe dizer, há um compromisso assumido. Notem, há um compromisso assumido. Vocês, tu e Raquel, aceitaram para esta reencarnação receber Sigismundo, o espírito com o qual têm um débito muito grande. E este espírito pretende voltar à reencarnação. Não tenhas medo. Ele já não vai fazer o que fez outrora, mas é necessário que ele nasça como teu filho, para que o amor possa cobrir a multidão dos pecados, a multidão dos erros, dos equívocos. E Adelino, ao ouvir aquelas palavras, começa a aquietar-se. E é-lhe trazido Sigismundo. Porque é importante que Sigismundo venha e expresse o quê? A intenção do perdão. E a cena é gloriosa, porque Sigismundo chega e beija-lhe a mão. Beija a mão do futuro pai. E diz-lhe, perdoa-me. Perdoa a minha insanidade daquele tempo. Mas fica tranquilo, eu não volto para voltar a repetir o erro. Eu volto para que nos apaziguemos. E nesse momento, Adelino quebra uma cristalização que perdurava e que o trazia à melancolia naqueles dias. O valor do perdão. Perdoar é a grande oportunidade que nós temos de crescer e de evoluir. Perdoarmos-nos. Perdoarmos-nos uns aos outros, mas sabermos-nos perdoar a nós próprios também. Quando nós cometemos um erro, por que não tombar do nosso orgulho e assumir, eu peço desculpa, eu fiz um erro, mas não vai voltar a acontecer. Se o outro não nos perdoar, o problema é dele. Mas a nossa consciência é que vai ficar tranquila.
Daí o mestre ter advertido: se o teu inimigo está ao teu lado, não tenhas receio. Além de 1000 passos, anda mais 1000. Para quê? Para desfazer todo o equívoco. E assim tu não terás necessidade de uma reencarnação para vir purgar o débito. Isto é terapêutico. Então, naquele momento, Adelino sai daquele torpor. Vejam isto é extraordinário. E a partir daí os espíritos encontram espaço. Para quê? Para que a intimidade doméstica se comece a aquietar. Aquela noite, os passos iniciais tinham logrado êxito. Sigismundo vai agora ficar ali, na intimidade doméstica. André Luís sai e Alexandre saem para, naturalmente, as suas preocupações, as suas funções, dizendo: nós voltaremos daqui a uns dias, para que então o processo da reencarnação se efetive. Os dias passam e quando retornam à casa de Adelino, eles vêm com um conjunto de espíritos especializados do Ministério da Reencarnação, que são chamados no livro por espíritos construtores, espíritos que vão quê? Escolher o melhor par de genes para o corpo que há de ser moldado. Então um grupo de espíritos agora vem e regressa à intimidade da casa. E eles chegam e observam muito felizes que o ambiente está muito agradável. Há um bom relacionamento familiar. O casal parece que voltou à sua aproximação. Sigismundo continua naturalmente muito alcabrado, preocupado com o processo que está para chegar. E os espíritos observam os mapas cromossómicos. E Alexandre vai estabelecer qual é o melhor par que tem de ser incentivado para quê? Para a união do corpo, do espírito ao corpo. Então tudo é preparado para essa noite. Como Sigismundo continua muito alcabrado, ele é conduzido a um quarto da casa. Deitam-no sobre o leito. E Alexandre diz-lhe: meu querido irmão, não te apoquentes. Se nós estivemos contigo até agora, nós vamos permanecer contigo. Tu vais voltar à matéria, mas nós estaremos contigo. Não tenhas receios. Quando precisares, pensa em nós. E nós cá estaremos para te incentivar a permanecer lúcido, coerente. É preciso sempre ideias felizes. E a partir desse momento, com a ajuda de passes magnéticos muito vigorosos, vão iniciar um processo extraordinário, que é o processo de transformar o corpo numa estrutura pequena. E isso é feito com passos. Naturalmente, para que o molde, que é o corpo perispirítico, adquira agora o molde do corpo que há de ser forjado. Então é preciso fazer de Adelino um bebê. Inicia-se o processo do esquecimento. Porque é preciso que Adelino esqueça para enfrentar a reencarnação. Então a noite se enche de uma beleza peculiar. Depois de lograda aquela intenção, o corpo pequenino de Sigismundo é conduzido aos braços da avó de Raquel, que recebe a criança com muita alegria. E naquele momento estão presentes uma gama lata de espíritos, não apenas os construtores, aqueles benfeitores, mas espíritos da família, que vêm assistir à cena.
que é comovedora. Eles aguardam que o casal entre a dormir e, desdobrados, são trazidos. São trazidos para quê? Para receber o espírito que vai ser o futuro filho. Então nós observamos que muitos espíritos vêm. Espíritos amigos de Sigismundo, que se vêm despedir dele, porque ele vai reencarnar. Da mesma maneira que nós aqui nos despedimos de alguém quando se deu a sua morte biológica e dizemos até breve, também assim os espíritos procedem e vêm trazer um lastro de luz, de alegria, de esperança para Sigismundo, que vai enfrentar a reencarnação. Então a cena é muito bonita. Pétalas caem suavemente. Há uma música no ar. E Raquel recebe nos braços o espírito que vai animar o seu filho futuro. Antes de o fazer, o mundo espiritual desce sobre ela uma tiara reluzente de luz. Porque a partir daquele momento, ela vai ser co-criadora com Cristo. Então, ela, no momento em que aceita, a espiritualidade a brinda. E a seguir lhe entrega a criança que vai ser forjada. Então, felizes as mães que trazem na fronte as tiaras da aceitação. Naquele momento, o casal, Adelino, muito comovido, se aproximam. Gera-se uma ternura peculiar. E o ambiente está aqui propício para que nessa noite se dê a concepção, do ponto de vista biológico. Porque a partir do momento em que a família se une para a relação íntima, que não é presenciada por nenhum espírito, eles se ausentam. Aquele momento é preservado. E quando a Raquel dorme, eles adentram a intimidade do quarto novamente. E os espíritos construtores vão que observar a trompa de Falópio. E observam que o material genético proveniente do pai começa a fazer uma trajetória, uma caminhada longa de várias horas para subir, vencer as trompas de Falópio. E é nesse momento que eles entram a trabalhar. Porque eles já haviam visto o mapa cromossómico. Eles já sabiam qual era o melhor espermatozoide. E naquele momento, olhando aqueles milhões de espermatozoides, Alexandre diz, este é o melhor. E dá-lhe um influxo energético. E é esse que vai lograr atravessar a membrana da célula feminina. A partir desse momento ele perde a cauda. E os dois núcleos caminham para quê? Para se fundir. Forma-se o ovo ou o zigoto do ser que vai reencarnar. Todos nós passamos por isto. Todos nós. Todos nós que somos pais ou mães atravessamos este processo. E todos aqueles, como babados hoje estão, os nossos queridos anfitriões, com os netos. Porque os netos é essa ânsia de nós querermos viver, de perpetuarmos os valores que abraçamos, de espalharmos as emoções que são próprias de cada família. Então a nossa expectativa com este encontro
simples, singelo. É todos nós termos consciência do processo e estarmos atentos. Educarmos os nossos filhos que ainda hão de ser pais. Ou educarmos os nossos netos, os nossos sobrinhos, os amigos. E chamarmos a atenção para o processo sublime da reencarnação. O único momento em que nós somos co-criadores com Cristo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muita paz.